Aconteceu algo muito estranho e eu acho que seria interessante compartilhar com vocês, até para ver o que vocês acham que aconteceu, o que está por trás dessa ocultação de uma matéria de uma revista brasileira. Há algumas horas atrás, a revista Veja soltou uma matéria sobre a ligação entre Lulinha e o careca do INSS. Só para recapitular rapidamente, nos últimos meses já temos delações, quebra de sigilo daquela socialite lá, a Luchinger lá, aquela mulher que passava o dinheiro do careca para o Lulinha, viagem do Lulinha com o careca na classe executiva, indo para Portugal, o Lulinha ficando na casa dessa socialite em Brasília, Lulinha recebendo 300 mil reais e um bolão de 25 milhões de reais no início. Então, uma investigação está sendo feita e mostra que há uma ligação muito próxima, muito intrínseca entre o mentor de todo o roubo do INSS e o filho do Lula, o Lulinha. Aí a Veja soltou uma matéria, quero mostrar para vocês aqui, olha lá, que inclusive ainda está no X a chamada da matéria, que é essa daqui, ó, a sociedade secreta de Lulinha com careca do INSS. Só que algo estranho acontece. Quando você clica para ler a matéria, vou clicar agora para vocês verem. Olha o que acontece. Vai para a página inicial da Veja. Só que isso só está acontecendo agora. No momento em que essa matéria foi publicada, quando você clicava aqui, você ia para o artigo. Só que o artigo foi apagado. O artigo foi apagado, mas na internet, meu amigo, nada desaparece. Foi feito o print do artigo que a Veja apagou. Eu quero ler com vocês agora o artigo que a Veja fez questão de desaparecer da internet, que é a Sociedade Secreta de Lulinha com careca do INSS. Vamos lá? Filho do presidente contou a amigos que estava em curso uma parceria comercial entre ele e o lobista apontado como operador das fraudes nas aposentadorias. Lulinha, filho do presidente Lula, confidenciou o plano de sociedade em cannabis medicinal com o lobista careca do INSS, mentor da fraude de 4 bilhões, né? A parceria não se concretizou, ou seja, a parceria não se concretizou, mas mesmo assim Lulinha recebeu 25 milhões no bolão e mais mesadas de 300 mil. A parceria não se concretizou. Investigações da PF revelaram movimentação de 19,5 milhões nas contas de Lulinha, que teve quebras de sigilo suspensas pelo STF. Desse dinheiro que ele recebeu, quase 5 milhões vieram de duas empresas fantasmas, que a imprensa foi até o local registrado no contrato social e não havia empresa nenhuma lá. O filho do presidente e Antunes chegaram a viajar juntos a Portugal em 2024 para visitar as instalações de uma fábrica que produz os medicamentos. Ao retornar, Lulinha disse que ficou animado com o que viu na Europa e também que havia sido convidado a participar de uma sociedade com o lobista. Sociedade ou de uma organização criminosa? O negócio, no entanto, não foi adiante, justamente por conta da eclosão do escândalo do INSS, que tem o lobista como mentor e beneficiário da fraude que desviou mais de 4 bilhões de reais das aposentadorias dos idosos. Lulinha tem afirmado por meio de seus advogados que a parceria não se concretizou e que também não recebeu qualquer pagamento do lobista que custeou a viagem dele. Lembrando, as delações mostram que quem recebia esse dinheiro era, na verdade, aquela Roberta Luchinger, aquela socialite lá, herdeira do Banco Suíço, e era ela responsável por passar o dinheiro para o Lulinha. E ele realmente foi constatado que valores de 300 mil reais eram passados do careca para a Roberta Luchinger, tá bom? Vamos continuando, então. O filho do presidente foi enredado nas investigações do INSS por conta dos depoimentos de uma executiva de uma empresa do lobista, afirmando que Lulinha, recebia uma mesada de 300 mil reais por mês para abrir as portas do... Aí já é outra coisa. Para abrir as portas do governo. Então o Lulinha, ele era na verdade o facilitador. Ele era o cara que recebia do careca para ir lá falar com os ministérios, olha, compra aí dessa licitação, passa dinheiro para essa empresa. E o Lulinha está envolvido em um outro esquema também, tá? Que é o superfaturamento dos kits didáticos pelo MEC, junto com a nora do Lula, que é na verdade esposa de um outro filho do Lula. É a família toda, é difícil entender, a gente tem que desenhar. Tem 2 filhos do Lula envolvidos, um deles tem uma nora, é casado. Esses 2 mais o Lulinha estão envolvidos nesse esquema de superfaturação, de desvio de dinheiro no MEC com kits didáticos para autistas. Eles estão roubando dinheiro de autista, gente. Resumindo, por que a Veja foi deletar uma matéria dessa? Por
que eles apagaram? Houve pressão? Será que houve alguma ligação do Sidônio? Ou eles iam cortar a verba? É muito estranho a Veja ter apagado. Agora, mesmo a Veja tendo apagado essa matéria, tem uma outra matéria que eu quero mostrar para vocês aqui, que saiu na Veja também, que também eu achei muito interessante. Olha, STF avança contra Lulinha e políticos que desviaram emendas. Lendo a matéria aqui embaixo, está lá, ó. Um interlocutor das investigações sobre Lulinha e o Careca do INSS, por exemplo, diz que a STF já tem provas de tráfico de influência contra o filho do Lula. O STF já tem provas de contrato de influência, ou seja, corrupção. Lulinha era o mentor da corrupção. A Polícia Federal já tem provas de que Lulinha recebia dinheiro para abrir as portas do governo para o Careca do INSS poder entrar e roubar. Nós estamos falando do filho do presidente. Durante o governo Bolsonaro, inventaram milhões de coisas sobre Flávio, Eduardo, Carlos. Teve busca e apreensão na casa do Carlos Bolsonaro, acho que foram 2 vezes, se eu não me engano. Teve 2 vezes. Nunca encontraram nada. E buscas e apreensões baseadas em matérias da imprensa, não em fatos, em matérias da imprensa. No caso do Lulinha, não é matéria da imprensa. A imprensa está criando artigos se baseando nas investigações da polícia. E mesmo assim não sai uma cautelar contra o filho do Lula. Nenhuma. Tinha que ter ali agora. Apreensão do passaporte, a tornozeleira eletrônica, prisão preventiva, mas nada. E nós estamos falando de uma pilha interminável de delações, testemunhos, fatos, sigilo bancário quebrado, evidências, provas, e até agora nada contra o filho do Lula. Mas então beleza, vamos entender por que a Veja pagou, mas ao mesmo tempo tem uma outra matéria falando que o Lula o STF já tem provas de tráfico. Quando fala STF, vou deixar bem claro aqui, ó. Quando fala o STF tem provas, na verdade é o André Mendonça, porque o STF trabalha para proteger esses corruptos e esses criminosos, e você sabe disso, né?